Bem-vindo e bem-vinda. Esse clipe oferece uma introdução da psicometria aplicada ao perfil Caliper. A psicometria é um ramo de estudo dedicado ao design, à administração e à interpretação de testes quantitativos que medem variáveis psicológicas tais como habilidade cognitiva, aptidão e personalidade. Em termos de negócios, as personalidades e habilidades cognitivas dos colaboradores de uma organização fornecem os mecanismos psicológicos que impulsionam o desempenho profissional. O perfil Caliper é um instrumento científico que mensura características de personalidade, motivadores e comportamentos para identificar potencial de desempenho profissional. Um importante componente de testes psicométricos é a validação de construto. Para que um instrumento de assessment seja considerado válido, ele deve necessariamente medir aquilo que se propõe a medir, o que no caso do perfil Caliper representa as características distintas de personalidade. A validação do perfil baseia-se em um conjunto rigoroso de análises realizadas em uma relevante quantidade de segmentos de mercado. E o perfil vem sendo verificado em comparação a outros instrumentos validados no que tange a correlação entre traços de personalidade correspondentes. E tão quão importante, o perfil Caliper também se assegura de maximizar a validação por critérios. Essa forma de validação mensura o grau pelo qual os scores de um instrumento são projetáveis no local de trabalho. A Caliper conduz pesquisas constantes que relacionam os traços mensurados no perfil Caliper com performance e alcance dos resultados esperados pelas organizações. Outro aspecto chave de testes psicométricos é a confiabilidade, que é definida como a consistência de medição. A Caliper preserva a confiabilidade de seu instrumento observando dois fatores. 1. O grau pelo qual os scores do perfil Caliper mantêm-se estáveis através de múltiplas aplicações no mesmo indivíduo. E 2. O grau pelo qual itens do instrumento consistentemente medem o que se propõe a medir. Dados coletados através de estudos controlados do perfil Caliper indicam alto grau de consistência em relação aos padrões exigidos para a indústria de instrumentos de avaliação de potencial. Em termos de formato, o perfil Caliper é primordialmente um instrumento de escolha forçada. Isso significa que aos avaliados são dadas 4 sentenças comportamentais, as quais eles devem escolher a que mais os descreve e a que menos os descreve, dentre as opções. O formato de escolha forçada, somado com a duração do assessment e a repetição de opções, torna difícil o direcionamento de resultados para padrões de respostas que pareçam ser as mais favoráveis ao avaliado. O perfil Caliper utiliza a linguagem desenvolvida para ser facilmente compreendida pelos respondentes ao questionário. O perfil mede 22 características de personalidade, contemplando amostras normativas de pessoas de uma ampla variedade de segmentos, cargos e históricos profissionais. Sendo que o grupo normativo corresponde a um grupo de indivíduos que responderam ao perfil Caliper e formam uma amostra representativa da população a que o teste se propõe a avaliar. Para cada característica, o indivíduo é avaliado em percentis, que variam de 1 a 99. O score exato é menos importante do que onde o avaliado se situa no intervalo de baixo, médio ou alto potencial na barra de score. A combinação de características, em comparação ao intervalo de percentis dos scores do indivíduo, auxilia na projeção de padrões de comportamento de longo prazo. Ao utilizar um instrumento com validação e confiável, como o perfil Caliper, e compreendendo as tarefas, o ambiente de trabalho, estilo de gestão, cultura e resultados esperados pela organização em relação ao avaliado, nós somos capazes de emitir consistentes recomendações sobre potencial de desempenho e gaps de performance. A Caliper considera as boas práticas no que tange ao impacto da realização de avaliações para um mesmo indivíduo mais de uma vez. A política de reteste da Caliper leva vários fatores em consideração. Personalidade, como é mensurado pelo perfil Caliper, tende a ser relativamente consistente. No entanto,
mudanças podem acontecer ao longo do tempo. Por exemplo, pessoas podem adaptar seus comportamentos para se ajustar a ambientes específicos e comportamentos aprendidos podem eventualmente impactar padrões de resposta ao perfil. Note que mudanças significativas normalmente ocorrem ao longo dos anos e normalmente requerem significativos e prolongados esforços para o desenvolvimento profissional. Outra consideração em caso de reteste é o aperfeiçoamento contínuo do perfil Caliper. Como qualquer outro bom instrumento de assessment, o perfil é reavaliado frequentemente. No entanto, após 5 anos, pode fazer sentido para o indivíduo realizar um reteste e se beneficiar dos avanços psicométricos e de projeção de comportamentos. Ao mesmo tempo, o efeito do reteste sugere que scores em instrumentos como o perfil Caliper podem ser impactados por um reteste em intervalos curtos de tempo. Resultados podem ser distorcidos por familiaridade e prática, ou se o avaliado recebe feedback nos seus próprios resultados, ou ainda se ele recebe informações sobre como seu perfil foi interpretado. No entanto, quando alguém realiza um reteste com menos de 5 anos de intervalo, nossa recomendação é que os resultados da primeira aplicação sejam considerados os mais consistentes. Nós esperamos que esse clipe tenha sido proveitoso para você. Obrigado.